novamente. Doutor Gessen, seja bem-vindo. Vi que você acabou de entrar aí, né? Seja bem-vindo. Sei que você tem um tempo muito disputado, conseguiu um tempinho na sua agenda para falar conosco. Eu gostaria muito de agradecer novamente. Eu vou ser rápida, um segundo, porque o tempo é para sua fala. Agradecer pela segunda vez que você tem estado aqui conosco, apesar de estar em vários outros lugares, né? Sempre divulgando o conhecimento científico, e te agradecer por esse trabalho que tem feito de divulgar o conhecimento científico com muita honestidade, principalmente para ajudar a gente que é leigo a superar esse momento difícil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós chamamos o Dr. Gessen para falar com a gente, aí ele se apresenta, né? Ele é epidemiologista da Fiocruz Amazonas, para falar sobre esse cenário de naturalização, ações de naturalização da pandemia e o perigo da variante Delta. Né? Você fez muitos artigos sobre a Copa do Mundo, a Copa da Morte, sobre os jogos, sobre todas essas ações atrapalhoadas aí de naturalização, a naturalização de 1.000 mortes por dia e as negligências em relação à variante Delta e os perigos aí que a gente, né, está vivendo aí. Então, muito obrigada, seja muito bem-vindo, Gessen. Obrigada novamente, viu? Da outra vez esteve conosco com os professores também lá do Amazonas, né? Que estavam lá em greve, né? A gente agradece e manda um abraço para todo mundo aí. Muito obrigada, viu? Que isso, Patrícia. Em primeiro lugar, eu que agradeço pelo convite aí, por estar dividindo esse espaço tão rico, né, de debate aí com professores, né, uma pequena fração da sociedade brasileira, mas que ao mesmo tempo qualquer pessoa, né, razoável, né, qualquer pessoa com um mínimo de compreensão de cidadania e de outros valores importantes para a vida em sociedade sabem da importância do professor, né? E, infelizmente, nós temos visto, né, ao longo das últimas semanas, principalmente dos últimos meses, né, que essa valorização do professor ela não é tão grande por parte da sociedade, né? Especialmente por parte dos tomadores de decisão, né? Os gestores da educação e da saúde que, de forma bastante insensível, né, têm cometido algumas atrocidades, eu diria, sanitárias contra essa categoria, né, tão importante, não apenas para o Brasil, mas para humanidade. Agora nós estamos num momento muito difícil no estado do Amazonas, né, com os professores sendo obrigados a voltarem 100% ao ensino presencial. Todos vocês que estão acompanhando a evolução da epidemia no Brasil, acho que devem conhecer a situação complicada da cidade de Manaus, a experiência, na verdade, complicada da cidade de Manaus durante a epidemia, né? Ela foi dupla e monstruosamente castigada pela epidemia de Covid-19 em abril e maio de 2020, né, quando nós horrorizamos a humanidade, né, com aqueles enterros em valas coletivas, né, as pessoas sendo enterradas em valas, como naquelas cenas trágicas que nós vimos na cena durante a Primeira Guerra e durante a Segunda Guerra Mundial, né? Corpos sendo empilhados, né, em câmaras frigoríficas, pessoas morrendo, né, sem assistência médica fora dos hospitais. E agora, em janeiro de 2021, nós tivemos uma experiência ainda mais dramática, né, com centenas de pessoas morrendo asfixiadas com falta de oxigênio. E os professores, infelizmente, acabaram morrendo numa quantidade ainda maior, né, agora, durante a segunda onda, durante o pico da segunda onda de Covid-19, em comparação ao que aconteceu durante a primeira onda de Covid-19. Né? Então, infelizmente, a categoria docente e a importância estratégica da escola no Brasil, nesse momento, tem sido tratada de forma muito distorcida, né? E esse é o motivo, né, eu acredito vocês terem me convidado para falar sobre a questão da naturalização
do fim da pandemia e o avanço da variante Delta, né? Eu acho que, na verdade, a naturalização da epidemia é algo relativamente recente, né? Nós não temos, até o ano passado, nós tínhamos muita desinformação, né? Muita gente não tendo noção, né, do perigo da epidemia, do que ela representava em termos sanitários, o que ela poderia representar em termos de indicadores macroeconômicos para o Brasil e tantos outros indicadores, né, para o processo de ensino-aprendizagem, né, nas escolas, né. Então, em 2020, nós tínhamos esse cenário, né, não dava de falar tanto em naturalização, né. Mas agora, na virada de 2020, especificamente para 2021, é que nós entramos nesse processo de naturalização muito em partes, né, praticado por tomadores de decisão, né, secretários municipais de saúde, secretários estaduais de saúde, e, lamentavelmente, com o péssimo exemplo, né, do Ministério da Saúde, dos ministros da Saúde, né, que até pouco tempo atrás defendiam coisas indefensáveis, né? O atual ministro Queiroga, ele é um pouco mais ponderado, né, no sentido de não falar tanta bobagem, né, sanitária, né, não proferir tantas incivilidades, né, quanto o Pazuello fez e outros ministros mal preparados, né, que assessoraram o presidente Bolsonaro, né? Inclusive o Mandetta, né, que hoje é considerado como herói para muitos, né, que se coloca como defensor do Sistema Único de Saúde, o mesmo Mandetta, né, que votou favoravelmente em relação à PEC da morte, né, a PEC que congelou gastos de educação, que congelou investimento, melhor dizendo, em educação, em saúde, que lá no início da epidemia, em março de 2020, ele dizia que a testagem em massa era desperdício de recurso público, né? Vocês devem lembrar dessas frases insistentemente repetidas pelo ministro Mandetta. Então, esse tipo de atitudes, né, de pessoas importantes, né, de interlocutores da sociedade-chave, como secretários municipais, estaduais, ministros da saúde e principalmente presidente da República, nesse caso, o presidente Jair Bolsonaro, né? Classificado, inclusive, por muitas pessoas, inclusive por psiquiatras, né, por psicanalistas, como alguém desequilibrado do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, né, acabaram gerando esse sentimento de pouca importância da epidemia no Brasil, especialmente nos apoiadores, né, do bolsonarismo, que até uns 8 meses atrás era bastante forte ainda. Para a felicidade da maioria dos brasileiros e do futuro da nossa nação, felizmente, boa parte dessas pessoas deixaram de apoiar o presidente Bolsonaro e está, neste momento, com um dos piores apoios, né, com um dos piores desempenhos do Covid-19. Então, esse processo de naturalização da epidemia, ele vem, né, sendo defendido, né, ele vem sendo praticado, né, por esses atores estratégicos que acabam transmitindo essa sensação de que a Covid-19 é uma gripezinha, de que existem diferentes mecanismos, né, que poderiam, né, em teoria, ser utilizados para controlar a epidemia, e que, na verdade, não são utilizados porque os comunistas, os petistas não têm interesse, né, como, por exemplo, o uso, né, de medicações sabidamente ineficazes, como a ivermectina, a hidroxicloroquina, a cloroquina e tantas outras medicações e vitaminas, né, que compõem o famoso e falacioso kit COVID, né? Então, são esses mecanismos que acabaram gerando essa naturalização de fim da epidemia nas pessoas e que nos levou à pior tragédia sanitária da história recente do Brasil agora, iniciando por Manaus, né, Amazonas, no mês de janeiro e fevereiro, e nos meses de março e abril, principalmente, se tornando um problema nacional, né, com dias, inclusive, durante a semana em que nós chegamos a notificar aproximadamente 4.400 óbitos por Covid-19
em menos de 24 horas. Então, é muita coisa, né? E isso se deu muito em função desse processo de naturalização da epidemia por parte da população, mas eu gosto de enfatizar isso, que muito influenciada pelos tomadores de decisão, pelo executivo, por pessoas ligadas, infelizmente, às igrejas evangélicas, né, por fake news e tantas outras fontes, né, que acabaram intoxicando o Brasil mais até do que o próprio coronavírus, né, nos últimos meses, né? Então, além desse processo de naturalização da epidemia, nós não podemos deixar de comentar que há, infelizmente, a hipótese, né, cada vez mais aceita, né, no meio científico, inclusive, né, do cansaço, né, das pessoas, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, do trabalhador com a epidemia. Né? Uma coisa é nós fazer uma quarentena no início da epidemia de 60, 90 dias seguidos, né? Outra totalmente diferente é você manter esse ritmo por 360 dias e ter que pensar que, a depender da evolução dessas variantes, eu vou falar especificamente da variante Delta daqui a pouco, né? Nós podemos dobrar por mais 360 dias esse período aí de restrições rigorosas, né, que boa parte da população brasileira ainda vem fazendo. A maioria, infelizmente, acabou cedendo, né, porque ou naturalizou o sofrimento humano, a doença e a morte decorrente da pandemia de Covid-19, ou definitivamente se cansou ou não tem recursos, né, emocionais, físicos e financeiros para continuar nesse nível de restrição que nós estávamos, né, em certos momentos da epidemia, quando nós paralisamos praticamente todas as atividades essenciais do país, né? Desculpa, não essenciais. O Brasil nunca fez um lockdown, na verdade, né? Então, esse é um ponto importante que nós precisamos refletir, né? Estamos, sim, cansados da epidemia, né? Professores, atletas, trabalhadores da indústria, do comércio, moradores de rua, indígenas, pesquisadores, estamos todos cansados, mas quanto mais dificuldade nós tivermos em enfrentar a epidemia, quanto mais precoces forem as medidas de relaxamento praticamente total das medidas de distanciamento físico, né, das medidas que visam conter a circulação viral, mais nós iremos prolongar esse nosso sofrimento e aumentar a nossa carga física, emocional e econômica, né, que vem em decorrência desse descontrole da epidemia de Covid-19, né? Então, nós precisamos lembrar que nós estamos no momento atual no Brasil de relativa, digamos, tranquilidade, né, em relação à epidemia de Covid-19. Nós tivemos, como eu disse agora há pouco, momentos muito difíceis em 2020, especialmente nos meses ali de junho, julho e agosto, né, foram os 3 meses em que o Brasil teve uma média móvel diária praticamente constante de 1.000 mortes por dia, né, por dia, melhor dizendo, e agora em 2021, ao longo dos meses de março e abril de 2021, principalmente, acabamos pesando, né, de uma forma bastante, digamos, cruel, né, o que aconteceu no Brasil em termos de epidemia, né? Muitas pessoas foram vitimadas pela infecção da Covid-19, uma grande parte dessas pessoas que foi infectada adoeceu gravemente, teve que ser internada e, lamentavelmente, boa parte delas foi a óbito, e não é por acaso que nós estamos hoje com aproximadamente 580 mil mortes conhecidas, né, por Covid-19. Eu digo conhecidas porque nós temos ainda as mortes subnotificadas, né? Se nós formos levar em conta as subnotificações, aí, assumir que essa subnotificação ela é de 10%, que é um número muito baixo, né? Nós teríamos hoje pelo menos aí uns 640 mil óbitos por Covid-19 já ocorridos no Brasil, né? Então, é uma situação que nós temos que lembrar que o pior de 2020 já passou, até aqui o pior de 2021 já passou, mas ninguém sabe o que pode acontecer em setembro, em outubro,
em novembro e em dezembro de 2021. Esse vírus é imprevisível e a variante Delta está nos mostrando isso, né? Só para completar o raciocínio em relação à situação epidemiológica hoje no Brasil, eu queria lembrar vocês que apesar de estarmos com essa situação de relativa, né, abre aspas, né, como a Naomi Coura acabou de comentar aqui, né, fecha aspas no relativa, né, nós não estamos livres do problema da epidemia, né, nós estamos, claro que há mais de 5 semanas seguidas aí com queda no número de casos novos, com queda no número de internações, com queda no número de mortos de forma geral, né? No entanto, nós temos um fator novo, assim como nós tivemos um fator novo em escala nacional, né, em fevereiro de 2021, que gerou a maior catástrofe sanitária documentada nas últimas décadas no Brasil, em abril e maio, que foi a variante Gama, né, atualmente conhecida como variante Gama, mas popularmente conhecida como P1 ou variante amazônica, né, nós estamos, neste momento, com a variante Delta circulando no Brasil cada vez mais, né? Inclusive, nós temos relatos de que a variante Delta já é dominante em cidades como o Rio de Janeiro, e não é por acaso que o Rio de Janeiro, neste momento, é a única cidade do Brasil com uma quantidade de leitos de UTI ocupados classificada na zona de classificação vermelha, né? Ou seja, tem muita gente se internando. Isso significa o quê? Que tem muita gente se infectando, que tem muita gente adoecendo gravemente e que muito provavelmente nas próximas semanas nós teremos um aumento na mortalidade por Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. E qual é o fator novo que tem no Rio de Janeiro? A Delta. Assim como o fator novo que tivemos em Manaus em dezembro de 2020, né, que gerou aquele aumento abrupto, né, de casos novos e superlotação de hospitais, desembocando, né, no colapso, né, das mortes por oxigênio de janeiro de 2021, nós estamos com algo parecido acontecendo no Rio de Janeiro. Por que é importante falar disso agora? Vocês devem estar se perguntando, poxa, Jéssica, mas até onde eu estou sabendo, a vacinação também está avançando no Brasil, né? Nós estamos com uma vacinação aí bem razoável, eu diria, né? Na verdade, sim, mas precisamos lembrar que Israel e o Reino Unido também estavam com a vacinação bastante avançada, bem mais do que a gente, inclusive, com mais de 50% da população já vacinada com a segunda dose, portanto, com o esquema completo, e ainda assim a variante Delta obrigou Israel a decretar medidas restritivas, obrigou o Reino Unido a decretar medidas restritivas e, felizmente, até o momento, eles têm conseguido, de certa forma, achatar a curva, puxar a curva de contágio para baixo e não perder o controle do número de pacientes graves e do aumento do número de mortos por Covid-19 nesses lugares, né? Agora, será que nós temos a mesma capacidade, a mesma estrutura de vigilância epidemiológica que tem o Reino Unido, a mesma capacidade de fazer vigilância genômica, né, para detectar novas variantes, como tem o Reino Unido, como tem Israel? Definitivamente não, pelo contrário, né? O que nós temos no Brasil, infelizmente, é um dos piores sistemas de vigilância epidemiológica em curso do mundo, né? Não é por acaso que nós somos o epicentro mundial da epidemia de Covid-19, né? Não é por acaso que nós já estamos quase que ultrapassando os Estados Unidos em número total de mortes por Covid-19. Eu até acredito que nós já passamos os Estados Unidos em número de mortes, mas nós não conseguimos oficializar isso pelo alto número de subnotificações de mortes por Covid-19, né? Então, é algo que a gente precisa lembrar, né? Que a variante Delta, ela, infelizmente, é responsável pelo aumento do número de casos novos, tanto em pessoas vacinadas como em pessoas não vacinadas. Hoje eu ouvi a professora
Margarete Dalcomo, também pesquisadora, né, pneumologista da Fiocruz do Rio de Janeiro, fazer uma declaração muito interessante, né, de que a variante Delta não respeita a vacina. E é isso mesmo. Infelizmente, as pessoas não vacinadas, obviamente, estão suscetíveis à variante Delta e, inclusive, as pessoas vacinadas com apenas uma dose, que é o caso da maior parte dos brasileiros neste momento. Então, a variante Delta é uma variante que está associada em limitar o efeito protetor das vacinas com apenas uma dose, né? Inclusive, as pessoas que tomaram 2 doses, 14 dias depois da segunda dose, da D2, há estudos mostrando que a variante Delta, mesmo nessas circunstâncias, consegue diminuir a efetividade das vacinas, como a vacina da Pfizer-BioNTech, né, que é uma das melhores vacinas que nós temos disponíveis hoje em escala mundial, e da vacina da Oxford AstraZeneca, atualmente amplamente utilizada no Brasil, né? Então, é um dado que nos preocupa muito, né? E vermos, né, os tomadores de decisão, secretários municipais de saúde, estadual, secretário municipal de educação, secretário estadual de educação, ministro da educação, rechaçar essa fase perigosa da epidemia e estimular o retorno presencial nas escolas é algo que nos preocupa bastante, porque nós sabemos que a cobertura vacinal nas crianças e nos adolescentes, neste momento no Brasil, é simplesmente zero. E por que eu estou falando isso? Ah, não, Jaci, mas a vacinação começou em alguns lugares. O fato da vacinação ter começado não significa que você tem uma cobertura vacinal satisfatória. O que nós consideramos como cobertura vacinal? A quantidade de pessoas na população do município X, Y ou Z que recebeu as 2 doses da Covid-19. Então, como os adolescentes começaram a receber as vacinas neste momento, naturalmente a cobertura vacinal é zero. E o pior, né, nós não temos expectativa, sequer expectativa, de iniciar a vacinação das crianças com menos de 10 anos de idade, né, dos adolescentes com menos de 12 anos de idade no Brasil, que é o maior contingente da população escolar, como nós sabemos, os alunos do ensino fundamental 1 e 2. Né? Então, é algo que realmente nos preocupa bastante, né? E, mais do que isso, me preocupa muito saber que as coberturas vacinais dos trabalhadores em educação, e eu não estou me referindo especificamente ao docente, ao professor, mas também estou me referindo a todo mundo que transita na escola, né? O porteiro, a pedagoga, o profissional de saúde, que às vezes compõe o quadro da escola, a nutricionista, a merendeira, o pessoal da limpeza e do apoio, toda a comunidade escolar, né? Nós sabemos que boa parte desses indivíduos não tem o esquema completo e, como eu disse a vocês, mesmo tendo esquema completo, mesmo tendo ultrapassado os 14 dias depois da segunda dose, infelizmente a variante Delta ainda consegue eliminar o efeito protetor da vacina nesses indivíduos. Gessen, sei que você tem um tempo pequenininho, viu, gente? O doutor Gessen tem uma agenda muito disputada. Tem aqui algumas perguntas, se me permitem. Vou para você fazer uns comentários, aí eu vou ler aqui as perguntas do chat. Aí, se você puder fazer os comentários antes de expirar seu tempo conosco. O primeiro é do André Marques. Ele diz assim: doutor, um dos argumentos mais utilizados pelo Volta às Aulas hoje vem dos pediatras, que têm dito que os danos psicopedagógicos nas crianças é muito mais grave que os danos da Covid sobre elas. Sou pai de uma criança de 5 anos, e inclusive estive no pediatra dela ontem, justamente para discutir isso. Ele sugeriu que ela deva voltar à escola. Qual sua visão sobre isso? De que muitos pediatras estão dizendo que os danos psicopedagógicos nas crianças é muito mais grave do que os danos da Covid. A pergunta do Edson Lobão:
como a ciência explica os assintomáticos? O teste rápido poderia nortear as ações de prevenção? Existe vacina para as crianças menores de 6 anos? E a última, Gessen, é que o Reginaldo Pereira do Carmo está falando sobre a variante Lambda lá no Peru. Uhum. Bom, vamos lá então. Vou começar aqui pela pergunta do André Marques. André, é o seguinte: quando o médico diz que os danos psicopedagógicos, né, da não adesão, né, da criança ao cronograma escolar presencial são muito maiores do que um possível dano da Covid-19, de forma geral, ele tem razão, e é isso mesmo, né? Às vezes você deixar a criança sem ir para a escola gera muito mais transtornos psicopedagógicos nessa criança do que, eventualmente, ela se expor ao novo coronavírus. Até porque a maior parte das crianças fica assintomática e o número de indivíduos com menos de 20 anos de idade que vai a óbito por Covid-19 é simplesmente desprezível. Mas não é esse o problema, e esse é o grande problema dos pediatras e dos médicos clínicos que não entendem muita coisa de epidemiologia, de interpretarem a situação. O problema não é a Covid para a criança. O problema é que a criança pode se tornar um meio de circulação do vírus. É a mesma criança que na maioria das vezes fica assintomática, que pode levar o vírus para a avó, que pode levar o vírus para a mãe, que pode levar o vírus para o vizinho, que pode levar o vírus na van escolar, que pode levar o vírus no ônibus, no metrô, na lanchonete, na lan house, e esse é o perigo, infelizmente. Não é exatamente a Covid, né? Então, em partes, o pediatra tem razão, mas, infelizmente, o raciocínio dele está, digamos assim, comprometido do ponto de vista sanitário e epidemiológico. De um ponto de vista clínico, individual, ele tem razão, mas nós estamos falando de uma epidemia que é de interesse coletivo, que é de interesse populacional. Então, se é de interesse coletivo e populacional, eu não posso me preocupar única e exclusivamente com o indivíduo, e sim com o risco que ele apresenta para a sociedade, para o controle da epidemia de Covid-19. O Vamos lá. Jesse, então, o pediatra está falando da saúde individual, então ele não está preocupado com a saúde coletiva, é isso? Traduzindo. Exatamente. Quando ele fala na saúde individual, ele está correto, ele está certíssimo. É exatamente isso. A Covid oferece muito menos riscos à saúde da criança do que os riscos psicopedagógicos de ela não ir à escola. Certíssimo, não se discute isso. Agora, eu estou no meio de uma pandemia, né? E eu preciso discutir até que ponto a saúde individual dessa criança ela se sobrepõe aos interesses da cidade, aos interesses de toda a população, Patrícia. Em relação aos assintomáticos, bom, é algo bastante comum em doenças infecciosas virais, né? Nós temos uma grande quantidade de indivíduos assintomáticos, né? E é por isso que é muito importante nós fazermos o rastreamento de contatos, o diagnóstico. É por isso que, caso o município A, B, C ou D retorne ao ensino presencial, precisa instalar comitês de saúde nas escolas para fazer o monitoramento dos possíveis casos de síndrome gripal nas escolas, mantendo uma articulação próxima com a Secretaria Municipal de Saúde, com a vigilância epidemiológica, para que nós possamos fazer a testagem desses indivíduos. Diferente do início de 2020, quando nós só tínhamos testes rápidos baseados em anticorpos que nem sempre ajudavam, hoje nós temos no SUS, inclusive a Fiocruz, está produzindo já testes rápidos de antígeno que tem poder diagnóstico para detectar infecção por Covid-19, inclusive em indivíduos assintomáticos. Então, é muito importante nós pensarmos nessa questão dos testes rápidos, preferencialmente testes rápidos baseados em antígeno, que você tem resultado em 15 minutos, quando você faz ele na escola, por exemplo, na praça, no supermercado, nas unidades de saúde. Por último, tem uma pergunta sobre a variante
lambda, né? Nós temos informações, inclusive, que a variante lambda provavelmente já circula, né, na fronteira, na tríplice fronteira do Brasil com o Peru e Colômbia, né? Nós, inclusive, tivemos o envio de uma equipe da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas para investigar esse surto que aconteceu na fronteira com o Peru. É uma preocupação a mais, né? Porque nós já estamos com a variante Gama ou APU circulando predominantemente no Brasil, estamos com a variante Delta agora se espalhando cada vez mais pelo Brasil, e seria uma tragédia ainda maior termos essa variante lambda competindo aí pela hegemonia, digamos, no cenário viral da epidemia de Covid-19, dessas variantes no Brasil. Jessen, para despedir de você, eu acho que já deu seu tempo, o Eric perguntou se ele pode, acho que você já respondeu isso, mesmo ele tendo tomado as 2 doses, se ele contrair a variante Delta, andando nos ônibus lotados para ir trabalhar, para ir para a escola, se ele pode ter agravamento na saúde. Olha, a maioria dos... É uma ótima pergunta essa, Érica, e eu não respondi ela exatamente. Os estudos que nós temos acompanhado, né, em relação à variante Delta, em indivíduos vacinados, têm mostrado que, mesmo indivíduos vacinados com as 2 doses, né, tendo ultrapassado os 14 dias depois, digamos, das 2 doses, que é o período ideal para o indivíduo usufruir o efeito máximo do esquema vacinal completo, nesses casos você pode adoecer Covid-19. Agora, esses casos que geram sequelas, né, que podem levar a óbito, são muito raros no caso da variante Delta em indivíduos vacinados. Então, a chance disso acontecer é muito pequena, mas esse não é o grande problema. O grande problema é que essas pessoas, mesmo assintomáticas ou com quadros leves, que não causem, digamos, sequelas importantes nas próximas semanas ou meses depois da infecção, ele acaba facilitando a circulação do vírus, né? Então, é algo que a gente precisa levar muito em consideração também nesse cenário de circulação da variante Delta. É isso, então, eu acho que já deu seu tempo, né? Gente, o Dr. Jessen tinha 30 minutinhos para falar com a gente. Agradecer, viu, sua participação. Só dizer, antes de você ir embora, que um trabalho importante também lá no Amazonas, no Manaus, junto lá com o Dr. Rafael, que vocês fizeram, né, um processo para que a prefeitura e o governo do estado do Amazonas testassem a população, né, para que oferecessem testes para vacinação. Então, além de tudo, o Dr. Jessen também é aí um grande militante aí, né, além de epidemiologista também, em defesa do SUS e da saúde pública e da população, e está sempre colocando esse conhecimento aí à disposição, né? Muito obrigada, viu, Jessen? E dizer que eu vi uma foto do seu filho, eu falei, como ele pode ter um filho com essa carinha de 12 anos, vacinado lá, que tomou a vacina? Que menino lindo! Parabéns! Muito obrigado, um grande abraço aí no povo de Manaus, do Amazonas. Grande abraço aí, né, para o pessoal que trabalha com você nas pesquisas. Viva o SUS! Muito obrigado pelo trabalho. Viva a Fiocruz! Esteja sempre com a gente aí, viu, Jessen? Muito obrigada, viu? Mais uma vez aí pelo convite, né? Isso, né? A gente tem dividido o nosso trabalho, né, nos últimos 12 meses, 18 meses praticamente, entre as prioridades antigas de pesquisa, né, e a Covid-19. E eu tenho desempenhado um papel muito mais de militância, né, em defesa do Sistema Único de Saúde, do SUS, né, em defesa da educação de qualidade e com segurança, principalmente, e eu quero dizer que, para quem estava perguntando se teremos vacina em 2022, né, eu posso garantir que sim, inclusive a Fiocruz hoje já é o maior produtor nacional de vacinas contra a Covid-19, né, da vacina da Oxford AstraZeneca.
Nós estamos já muito perto de adquirirmos autossuficiência na produção de vacina, ou seja, vamos produzir tudo, né? Vamos produzir o item, embalar a vacina e distribuir a vacina, né? Então, nós teremos sim vacina e provavelmente nós também teremos dose de reforço aí para as pessoas, para os grupos de maior risco, né? Especialmente os idosos, né? Que tomaram a primeira e a segunda dose da vacina Coronavac, né? Devem receber uma dose de reforço nas próximas semanas, meses, e eu acho que isso é uma garantia a mais para esse grupo de pessoas. Então é isso, eu queria agradecer vocês também pela importância estratégica que vocês têm, tiveram e continuarão tendo para o desenvolvimento do Brasil, para o desenvolvimento da consciência cidadã dos brasileiros como professores. Muito obrigado aí, um bom resto de semana para todos. Tchau, tchau. Obrigada, Jéssica. Valeu mais uma vez, viu? Muito obrigada, valeu. Até mais. Até a próxima.